A gente está de volta, eu vou trazer uma notícia que você que está em casa não vai acreditar na capacidade do ser humano. Teve uma mulher que foi presa, suspeita de fazer fortuna vendendo cabelo. Até aí, tudo bem. Só que o detalhe é que esses cabelos humanos, tinham sido doados para pacientes com câncer. Acredite se quiser. O esquema de desvio de cabelo foi descoberto graças ao depoimento de uma das vítimas da quadrilha. Ela desconfiou da grande quantidade de madeixas doadas e a pouca quantidade de perucas feitas por uma ONG entre parênteses, né? Lá no Rio de Janeiro, porque trabalhava a serviço do crime. As pessoas iam fazer essa doação para pacientes com câncer, que por conta da quimioterapia acaba perdendo os cabelos, aí raspa tudo. E aí, para melhorar a autoestima, o que muitas pessoas fazem? De bom coração, doam os cabelos para se fazer peruca. E aí, o que essa ONG fazia? Revendia os cabelos que eram sido doados. Para a polícia, a mulher é uma empresária, chefe desse esquema. As mechas desviadas iam para lojas de perucas do Brasil e dos Estados Unidos. Mais de meia tonelada de cabelo foi apreendida. Cara, eu não acredito na capacidade do ser humano, enquanto tem gente precisando da autoestima em função dessa doença horrorosa que é o câncer. Quem já conviveu com pessoas lutando contra o câncer na família sabe a dificuldade, principalmente com relação à autoestima. As mulheres perdem os cabelos, aí a pessoa, já vi muitas amigas doando, né, parte do cabelo para fazer a peruca, a pessoa vai e faz um desvio desse para fazer enriquecimento ilícito às custas dos outros. Que absurdo. Ó, tem notícia urgente chegando aqui de São Paulo, vem comigo, porque rolou perseguição policial que terminou com troca de tiros na comunidade da Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. O Rodrigo Garavani já está comigo e vai trazer as informações ao vivo. É com você, meu irmão. Bom dia. Bom dia, meu irmão Darlison. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aí o primeiro impacto. Darlison, olha só, vou te mostrar primeiro o tamanho do estrago e depois eu te passo as informações. O carro que os bandidos estavam é esse aqui. Olha só a quantidade de marca de tiros aqui no vidro traseiro. Olha só. Do lado tem marca de tiro aqui na lataria. Aqui desse lado, olha só. Do outro vidro e mais um nesse outro vidro. O carro da polícia também foi atingido por 4 disparos, Darlison. Um aqui atingiu essa parte de baixo, furou o radiador. Uma outra marca aqui, outra aqui e a outra logo acima. O que aconteceu, Darlison? Segundo a polícia, 3 bandidos estavam aqui nesse carro. Eles foram flagrados atravessando um sinal vermelho no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Então a polícia, eles estavam em alta velocidade. A polícia, então, começou a perseguir. Houve uma troca de tiros aí, no meio do caminho. E durante essa perseguição, a polícia perdeu esse carro de vista. Minutos depois, esse carro foi encontrado abandonado ali na Vila Sônia. Ou seja, essa perseguição durou cerca de 5 minutos e depois esse carro foi abandonado na Vila Sônia, ali na região sul de São Paulo. Os bandidos só abandonaram esse carro porque, olha só, como o nosso cinegrafista acabou de mostrar, não tem o para-choque. Esse para-choque está aqui dentro desse carro porque ele atingiu uma Fiorino que tinha um ocupante. Esse ocupante não ficou ferido. Os bandidos, então, fugiram e deixaram esse carro ali na Vila Sônia. Dentro desse carro, Darlison, havia pertences, uma bolsa e uma CNH de uma pessoa. Essa pessoa, então, a polícia, então, fez contato com essa pessoa. Ela veio até o 89DP, aqui no Morumbi, onde o caso foi registrado, mas ela disse o seguinte: os pertences são meus, mas o carro não. Ou seja, a suspeita é de que esses bandidos roubaram esse carro e também fizeram outros assaltos. Eles estão foragidos, a polícia está tentando identificar e olha só o tamanho do estrago. Quanto tiro nesse carro aqui, Darlison? É, Rodrigo, é muito bandido. Cara, provavelmente é bem isso. Enquanto você descreveu, eu imaginei que a ação foi essa. Roubou um carro para cometer outros roubos a pedestres, né? Então, pelo menos 2 vítimas aí. Isso se outras não forem aparecendo ou estão indo agora na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Até porque esse caso foi agora na madrugada, logo pela manhã, o Rodrigo Garavini com a nossa equipe já foi e está mostrando todos os detalhes. Ó, a bandidagem, quando vê a polícia, você acha que tem medo? Não, os caras metem bala. É isso mesmo. Por quê? Porque estão bem armados. Estão com pistola, em alguns casos estão com fuzil. Esse aí não é igual aquele bandido que tentou assaltar o policial usando uma arma de brinquedo. Esse aí trocou tiro, ó, meteu bala na direção do carro da polícia.
Agora é ver se algum deles, né, eventualmente foi baleado e vai aparecer daqui a pouco em algum hospital. Obrigado ao Rodrigo Garavini, de forma brilhante, trazendo essa reportagem. Qualquer outra notícia tem exclusividade aqui no Primeiro Impacto, tá, Rodrigo? Ó, você que está em casa, presta atenção nessa história que eu vou te mostrar agora. E no momento em que tanta gente tenta lidar com a perda de entes queridos, a filha da modelo Caroline Bittencourt resolveu compartilhar como que ela lidou com a morte da mãe. Há 2 anos, vocês se lembram, a Caroline fazia um passeio de lancha com o marido quando o casal foi surpreendido por uma tempestade. Ela caiu no mar e morreu afogada. Eu vou chamar aqui a Amanda Campos, que está direto da redação, que vai trazer para a gente, né? Afinal de contas, o que a filha da Carol, que aliás era uma amiga minha pelas redes sociais, o que ela disse nesse depoimento 2 anos depois, Amanda? Bem emocionante, Darlison. A Isabelle Bittencourt, de 19 anos, a única filha da Caroline, essa modelo que tem passagens por várias marcas famosas, já desfilou em várias partes do mundo. Ela deu um depoimento dizendo que o objetivo principal era ajudar outras pessoas que estão enfrentando esta fase do luto. Lembrando que a Caroline Bittencourt, ela morreu no dia 28 de abril de 2019 em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, depois de uma tempestade, como você disse no início da minha entrada ao vivo. Entre as partes mais emocionantes desse depoimento da adolescente, Darlison, está a ausência da mãe. Como ela conseguiu administrar a ausência física da Caroline. Isso porque, segundo o próprio depoimento em uma rede social que teve milhares de curtidas, ela acredita que a mãe ainda está bem pertinho dela e a gente confere parte desse depoimento agora. Ela viveu tudo que ela tinha para viver. Eu digo como filha que ela viajou, ela casou, que era o sonho dela, ela teve uma filha, que sou eu, e ela teve muito sucesso, ela teve uma carreira muito linda, por mais que ela estivesse acabando a faculdade dela, ela se encontrou. Então eu acredito que tudo isso sejam fatores que mostrem que ela tenha terminado a missão dela aqui e que ela era tão evoluída espiritualmente que ela conseguiu ir para um plano superior. Então eu acho que eu transformei a minha dor em saudade. Então eu diariamente tento lembrar dela, mas de uma forma boa. Eu trago essa presença dela nas mínimas coisas para que deixe mais leve e ela continue presente comigo. Então eu não tentei esquecer o que aconteceu ou esquecer dela para conseguir superar. Eu trouxe ela para perto de mim. Tá certo, obrigado, Amanda. E solidariedade à família, a gente sabe que mesmo depois de 2 anos ainda dói, né? Lembrar do ente querido que se foi. Agora vamos mudar de assunto, que o caso Flor de Lis ganhou um novo capítulo. A filha da deputada federal disse ao Conselho de Ética da Câmara que a mãe não sabia do plano para matar o pastor Anderson do Carmo. O depoimento foi em uma videoconferência. Agora presta atenção nos detalhes que eu vou te passar agora. A Simone Rodrigues, ela é uma das filhas biológicas de Flor de Lis. O que ela disse nesse depoimento? Ela afirmou que sofria assédio sexual de Anderson, que é o marido da deputada, e ele foi assassinado em junho de 2019. E que, por isso, deu R$5.000 para a irmã adotiva, a Marzi, entregar a outro irmão, Lucas, para cometer o crime. Simone está presa desde agosto do ano passado. É reviravolta e a gente traz para você, ó. Agora o caso está sendo esclarecido e cabe à defesa da deputada Flor de Lis, né? Certamente após esse depoimento, continuar o trabalho da defesa, dizendo que ela realmente não teve participação na morte do Anderson do Carmo em 2019. A notícia é que a gente vai continuar acompanhando aqui. Eu vou chegar agora com detalhes ainda no Rio de Janeiro sobre a morte do menino Henri Borel. São novidades. A Câmara de Vereadores do Rio abriu um processo que pode levar à cassação do vereador Dr. Jairinho. Ele é o principal suspeito de torturar e matar o menino. Agora, a defesa da Monique Medeiros, mãe de Henri, ela entregou à polícia uma carta em que conta uma nova versão sobre o assassinato do filho. A Isabela Veiga, que está acompanhando esse caso desde que começou a história,
Eu queria saber, que são detalhes importantes, o telespectador do Primeiro Impacto está acompanhando diariamente, afinal de contas, né, quais são as principais informações que aparecem nessa carta escrita na prisão pela Monique Medeiros? Ô Isabela, bom dia. Muito bom dia, Darlisson. Bom dia a todos. Olha, uma carta extensa, viu, Darlisson? São 29 páginas em que ela relata momentos em que ela teria sido agredida por Jairinho. Ela traça um perfil dele como sendo um homem bastante violento, um homem bastante manipulador. Essa carta, inclusive, ela já foi juntada à Justiça, juntamente com um pedido, uma nova petição para que Monique seja ouvida antes do fim desse inquérito. Mas, de qualquer forma, ainda que ela não seja ouvida, essa carta já mexeu com a polícia, porque não deixa de ser aí uma espécie de depoimento de Monique, né? São, como eu falei, 29 páginas, uma carta bem extensa. O curioso é que dessas 29 páginas, apenas as 3 últimas tratam especificamente da morte do menino Henri. As outras são mais a respeito do relacionamento dela com o Jairinho, onde ela desmonta aquela imagem realmente de família ideal, mostra Jairinho como uma pessoa violenta, relata casos em que ela teria sido, inclusive, violentada fisicamente por Jairinho, que ele teria agredido por 2 ocasiões. Diz, inclusive, que ele tentou que uma dessas vezes ela flagrou ele colocando uma substância branca no vinho em que ela estava bebendo e que seria um sonífero. Diz, inclusive, afirma que ele receitava para ela remédios para dormir. Especificamente sobre o caso, até a gente está em destaque aí, Darlisson, mostrando alguns trechos dessa carta para vocês terem uma ideia mais precisa de como é esse relato da Monique, que ela é muito enfática. Em relação à morte do menino Henri, ela já contou uma versão diferente a que ela apresentou à polícia. O que ela diz? Que na noite da morte ela estava realmente assistindo uma série de TV com o Jairinho e o Henri foi por 3 vezes até lá, certamente reclamado, barulho e tal. Em função disso, eles mudaram o local, saíram do quarto e foram para o quarto de hóspedes. Nesse momento, segundo ela, Jairinho deu a Monique um remédio para dormir, o que era uma rotina do casal. Ele também dava remédios para dormir, porque, rapidamente fazendo um parênteses aqui, segundo ela, Jairinho era muito ciumento. Então ele não gostava de dormir e deixar a mulher acordada, porque dizia que ela iria ficar conversando com homens, com amigos, e era uma coisa que ele não gostava. Mas enfim, voltando à noite da morte do pequeno Henri. Então ela teria tomado esse remédio para dormir, adormeceu e acordou apenas quando Jairinho entrou no quarto em que ela estava, relatando ter visto Henri no quarto, já desacordado e respirando com muita dificuldade. Aí ela prossegue nessa narrativa dizendo que no momento em que ela levou a criança para o hospital, a gente até lembra aquela imagem dela no elevador com o Henri, a gente até borrou a imagem porque é uma cena forte, mas o Henri está enrolado com o cobertor. Ela relata que naquele momento ela não sabia que o filho não estava com vida, que ela acreditava que ele ainda estava vivo. Então, essas são as palavras. Ela diz que sente muita falta do filho, que gostaria de acordar e ter o filho ao lado. Enfim, é uma carta que nos bastidores mexeu um pouco com a polícia, no sentido de que foi um elemento mais conciso de que, se Monique não teve voz oficialmente pela polícia, pelo menos nessa carta ela pôde se expor. Vamos ver, afinal, se ela vai ter oficialmente uma nova versão, um novo depoimento. Darlisson, volto com você. Carta que não foi bem aceita nem pelos advogados do doutor Jairinho e nem pelo advogado do pai do Henri, o Leniel. Os advogados das duas partes criticaram essa versão. Agora, enquanto o Eltinho vai colocar imagens aqui no meu telão da Monique Medeiros sendo levada, você que está em casa, qual, afinal de contas, é a Monique verdadeira? Tá aí a imagem dela, ó. É a Monique que foi manipulada, ameaçada pelo doutor Jairinho e por isso foi obrigada a mentir no primeiro depoimento, assim como ele fazia com outras ex-namoradas, isso já foi comprovado?
ou ela é a Monique, mãe do Henri Borel, que teve participação direta na morte do filho. Agora vai ser, claro, uma guerra de defesa e acusação e o trabalho de investigação da Polícia Civil, sempre baseado em perícia. E você que está acompanhando esse caso, qual que é a sua opinião? Afinal de contas, quais desses dois lados é o verdadeiro lado da face da Monique Medeiros, a mãe do menino Henri Borel? Obrigado por enquanto a Isabela Veiga, que trouxe os detalhes importantes aqui dessa carta pra gente. E vai ser enterrado hoje o corpo do menino Caio Guilherme da Silva, que morreu após ser atingido por uma bala perdida quando participava de uma festinha na escola onde estudava. Vários órgãos do garoto já foram doados para pacientes que aguardam na fila do transplante. Esse era, aliás, um desejo da família, né? Que representa um gesto de solidariedade e esperança. Detalhes desse caso que ontem me emocionou muito. Acredito que você também acompanha agora na tela do Primeiro Impacto. Nossa solidariedade a toda a família do menino Caio. Você que está acompanhando, vá para frente da TV agora que eu vou te mostrar uma imagem de uma mulher sendo vítima de um sequestro e tentativa de extorsão dentro do próprio carro em plena luz do dia. Olha só, a mulher está nesse carro preto. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. Ó, a vítima entrava no veículo quando, de repente, os bandidos chegam nesse carro. Eles estacionam na frente para bloquear a saída. A mulher ainda tenta fugir, mas é impedida por um dos criminosos. Olha só, momento em que o cara obriga a mulher a entrar dentro do veículo. Qual que era a intenção dos bandidos? Obrigar a mulher a fazer transferências de dinheiro. Só que na sequência, ó, tá vendo o carro branco? Tem um criminoso ainda do lado de fora, presta atenção. Ele vai tentar entrar na parte de trás, ó. Ele vai abrir, só que o cara que tá dirigindo, que é o comparsa dele, não consegue abrir a porta de trás. Presta atenção, aí ele vai embora. Quando ele vai correr pro carro da frente, ó, presta atenção. Ih! Rapaz, o bandido foi deixado pra trás. Olha ali, parece que ele tá ainda mancando, ó. Ele pensa que vai acompanhar, mas a imagem até o final, o carro branco foi embora, deixou esse bandido para trás. Será que ele conseguiu fugir da polícia? A boa notícia é que, como os criminosos não conseguiram levar nada dessa mulher, ela acabou sendo liberada em seguida. Até agora ninguém foi preso. Um flagrante que veio aqui de Osasco, na Grande São Paulo. Olha só, uma rua movimentada, me parece, em frente a uma escola ali. Tem até uma quadra poliesportiva, ó. Tem gente passando para lá e para cá. Uma mulher, olha, meio incrédula, ela não sabe o que está acontecendo. Trata de um assalto ou o que está acontecendo nessa movimentação? Mas, na verdade, é uma quadrilha organizada com um bandido desorganizado e desatento que ficou para trás nesse roubo registrado aqui em Osasco, na Grande São Paulo. E atenção, São Paulo tem notícia urgente. Helicóptero Águia da Polícia Militar é acionado para resgatar uma pessoa que caiu no rio Tietê. Deixa eu chegar aqui no telão que eu quero trazer essas informações com a Fernanda Trigueiro. A notícia ao vivo é da manhã, Rio Tietê. Afinal de contas, foi uma vítima de atropelamento. O helicóptero Águia chegou a pousar aí no meio da marginal. Fernanda Trigueiro, é com você. Isso mesmo, Dalisson, pista expressa totalmente interditada por conta do helicóptero Águia da Polícia Militar, que está aqui de prontidão, Dalisson, e pode ser sim que a vítima do atropelamento saia daqui, dependendo do estado de saúde dela. Ele é um homem, seria um morador de rua que foi atropelado por volta das 4h30 da manhã. Inclusive agora a gente mostra para vocês o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Pelo que parece, é claro, a gente não consegue confirmar essa informação agora, porque a prioridade, o objetivo principal da equipe é realmente fazer o socorro a esta vítima, mas ele estaria inconsciente, em estado grave, então agora vai ser levado, provavelmente então vai ser colocado no helicóptero Águia da Polícia Militar e levado para uma unidade de saúde aqui mais próximo. A gente está na Marginal Tietê, próximo à ponte Comunidade Húngara, a gente está sentido rodovia dos Bandeirantes e olha só, como eu falei, totalmente interditado aqui a pista expressa por conta do helicóptero Águia que acabou pousando aqui na pista e agora então a gente acompanha mostrando para vocês esse flagrante da cidade. Aqui então essa vítima, esse homem que seria então um morador de rua,
O atropelamento foi por volta das 4h30 da manhã. Inclusive, eu conversei com o motorista que causou o atropelamento. Ele me deu detalhes. Foi ele mesmo que parou o carro, chamou a polícia e chamou o socorro, porque naquele momento do atropelamento, Dalisson, o rapaz acabou caindo às margens do rio e ele foi resgatado. É uma parte aqui onde tem uma pedreira, muita pedra, muito concreto de uma obra aqui da Marginal, e ele caiu lá para baixo. Então, é claro, o rapaz, o motorista, disse que ficou desesperado naquele momento e ligou para o socorro. A vítima acabou atravessando aqui no meio da pista expressa. O carro que estava na frente conseguiu desviar, mas ele que vinha atrás na velocidade permitida da via, que é 90 km por hora, acabou pego de surpresa e não teve como evitar o atropelamento. Dalisson. Imagens ao vivo, você que acompanha o Primeiro Impacto, o momento em que uma vítima de atropelamento está sendo resgatada pelo helicóptero Águia, olha só, da Polícia Militar. Um helicóptero que parou bem no meio da marginal do Rio Tietê. Olha só, imagens impressionantes. A nossa equipe chegou rapidamente ao local, praticamente junto com o helicóptero Águia da Polícia Militar. Ó, isso aí é São Paulo, é imagem ao vivo do Primeiro Impacto. O helicóptero está estacionado, né? Está pousado, melhor dizendo, bem no meio de uma das pistas da marginal do Rio Tietê. Que altura é essa aí, ô Fernanda Trigueiro? A gente está um pouco depois da ponte Comunidade Húngara, quase aqui no acesso à rodovia dos Bandeirantes, Dalisson. E confirmando agora a informação, consegui falar rapidamente com o Corpo de Bombeiros. A vítima, então o morador de rua, vai ser levado agora para o Hospital das Clínicas. O estado de saúde dele é grave, ele está inconsciente. Tá certo, portanto, tá aí imagens que a gente mostra ao vivo para você. A Fernanda Trigueiro vai continuar acompanhando e assim que o helicóptero decolar em direção a esse hospital, é prioridade. Eu quero a Fernanda Trigueiro com a equipe ao vivo para a gente mostrar esse rapaz sendo socorrido. É daqui a pouco. E tem mais notícia urgente aqui de São Paulo, hein? Mãe e filho ficaram quase 5 horas em poder de sequestradores. A empresária de 40 anos estava em estado de choque quando chegou na delegacia. O Marcelo Bittencourt e o Vanderlei Miranda acompanharam num flagrante exclusivo do Primeiro Impacto o momento em que mãe e filha foram resgatadas das mãos dos criminosos após um trabalho brilhante da Polícia Militar de São Paulo. Põe na tela. Se o educador físico mordeu os agentes, teria que ser sim imobilizado, porque representa um risco para os agentes. Agora, se é uma forma de imobilização proibida, não pode fazer. Então, os dois lados erraram. Obrigado por enquanto, Amanda Campos. Qualquer coisa, você volta aqui ainda nessa edição do Primeiro Impacto. E o prédio de luxo onde a piscina desabou está com danos na laje do subsolo. Você lembra dessa imagem? Ó? Vamos colocar de novo, ó. O momento em que a piscina desse condomínio de luxo simplesmente desaba ali, ó, na parte de baixo da garagem. Por pouco a água chega a subir tanto que o carro sai um pouco ali do local onde está. Olha a imagem de cima, ó. Pois é, muitas paredes apresentam trincas e rachaduras. O local vai ter que passar por uma nova inspeção hoje para saber se os moradores poderão ou não retornar para os apartamentos. Lembrando que assim que aconteceu esse desabamento, todo mundo teve que deixar o prédio. Segundo a primeira análise, a reforma deve custar mais de R$1 milhão. É muito dinheiro. Acompanhe. Agora presta sua atenção nesse caso de momentos de terror. Um homem foi cercado e atacado dentro do carro por uma gangue depois de uma confusão numa festa. Olha só, o Marcos da Silva Gomes, de 37 anos, estava saindo com o carro de um posto de combustível, quando de repente, ó, ele foi cercado pelos acusados. Olha que covardia, 4 homens e uma mulher. O Marcos foi violentamente atacado. Não foi só, ele foi esfaqueado várias vezes. Você percebe que logo na sequência ele saiu do banco de passageiro e tentou correr. Só que não resistiu aos ferimentos e morreu numa rua próxima. O bando ainda quebrou o carro de Marcos. Segundo as informações, a briga começou em uma festa quando ele foi impedido de entrar pelos seguranças. O caso está sendo investigado pela polícia de Goiânia, onde foi registrado. Olha só o ser humano, né? Ao invés de resolver a coisa na conversa, vão lá não só para agredir, mas também para matar esfaqueado. Agora foram enterrados os 2 irmãos mortos a tiro no interior paulista. Agora, ó, no nosso
O suspeito do crime é vizinho das vítimas e está foragido. Acompanhe comigo, ó. Olha a imagem. Ele matou os vizinhos que moram. A gente teve que borrar a imagem porque é uma imagem sangrenta, violenta. Olha o desespero de quem está gravando. Testemunhas disseram que os irmãos estavam sentados na calçada quando o homem, que é policial penal aposentado, saiu na rua e começou a discutir. Ele já tinha um histórico de desavença. Só que dessa vez, tudo começou, sabe por quê? Por causa do som alto. Aí, no meio da briga, o agente de segurança sacou uma arma e atirou. Uma das vítimas morreu ainda no local e a outra chegou a ser socorrida, mas também não resistiu. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que determinou a apuração do caso. Olha só, mais um caso de violência em que as pessoas estão simplesmente perdendo a cabeça e resolvendo as coisas como? Na base da bala, na base do tiro, na base da faca. Infelizmente, a realidade do Brasil, realidade que a gente mostra aqui no Primeiro Impacto. Bom, tô encerrando a minha participação, mas quem já tá com as cordas vocais aquecidas é ele. Marcão do Povo, chega mais. Como é que tá o Gogó? Alô, meu querido Dalisson Dutra, que bom, tava te assistindo ali no camarim, parabéns pelo trabalho, que Deus te abençoe. Agora coloca essas imagens aí que você acabou de narrar agora, que por sinal trouxe as informações pro Brasil, mostrando a realidade hoje, que as imagens são impressionantes aí, Dalisson. Você falou da briga que houve entre os vizinhos por causa do som alto. Eu quero só colocar um adendo no que você falou sobre esse caso, porque geralmente quando acontece isso daí, Dalisson, tem cachaça também pelo meio. Aí tendo cachaça pelo meio, tem exaltação. Tem aquele ditado, eu sou mais homem que você, eu sou mais macho que você. Se você vier aqui, você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Por quê? Porque a pessoa está sob efeito do álcool ali. E acaba, quando está em grande número, ameaçando a pessoa, intimidando. Aí é uma hora que a pessoa, do lado de lá, perde a cabeça, acaba vindo e cometendo um crime horroroso como esse que você acabou de trazer agora dentro do nosso programa. É triste saber para que o lado que os cidadãos têm partido, o Dalisson, porque é triste a gente mostrar um caso como esse daí que poderia tudo ter sido resolvido ou através do diálogo ou ter deixado a própria polícia atuar. Você não concorda? Exatamente, Marcão. E é o segundo caso que a gente mostra, né? O outro foi impedido de entrar na festa, se exaltou com seguranças e a história terminou como? Esfaqueado e morto. Do céu. É uma tragédia atrás da outra. Vai tomar aquele cafezinho que tem um pão de queijo delicioso te esperando lá.